Nós estamos, durante este mês de janeiro, abordando esta temática que está aqui em nosso painel. Ano novo, vida nova, preciosas virtudes na jornada da fé. Coube a mim esta manhã falar com vocês a respeito de uma temática extremamente importante na caminhada cristã, na jornada cristã, sobre perseverança. E quero convidá-los a tomar as Escrituras no livro de Hebreus, capítulo 12, o versículo 1 ao verso 3. Hebreus, capítulo 12, o verso 1 ao verso 3. Está quase no final da Bíblia, para aqueles que ainda têm a Bíblia impressa, aqueles que já têm a Bíblia eletrônica, um pouco mais fácil de encontrar. Esta carta, ela recebe a classificação de epístola geral. Se for no início dela, você logo perceberá que ela tem uma diferença, visto que não há nenhuma saudação do autor, não há nenhuma nome específico de alguma igreja, de alguma comunidade específica. A maneira como ele começa esta carta é bastante diferente. Ele inicia dizendo: havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, ele já começa desta maneira. Portanto, parece-nos que o autor tinha conhecimento, bastante conhecimento do auditório, ou seja, da comunidade, da igreja que estava recebendo esta carta. Também a carta dos Hebreus, irmãos, ela não é a carta mais fácil de ser entendida. Ela tem um grau de dificuldade, é uma carta classificada como grande densidade teológica, ou seja, há muito conteúdo teológico. O autor aos Hebreus, ele estava preocupado em mostrar para esta comunidade cristã, ou seja, aqueles que creem em Cristo, a supremacia de Cristo, a superioridade de Cristo. Então, o autor, em toda a sua carta, vai contrastando o que eles, os cristãos, que eram cristãos judeus, daí aos Hebreus, eram cristãos judeus que haviam deixado o judaísmo. Então, haviam deixado as práticas do judaísmo, as exigências da lei, vou usar propositalmente, a legalidade da lei, ou diria até o legalismo, a maneira que eles então observavam. Então, o autor aos Hebreus, ele vai contrastar, mostrar que em Jesus, e se você desejar ler a carta aos Hebreus, numa leitura de uma cadência lenta, você leva 1 hora. Falo com propriedade, já li 2 vezes este ano esta carta. Você leva 1 hora. E você observará que o autor, ele dirige sempre a Jesus só usando o que nós chamamos o lado humano de Jesus. Jesus, mostrando Jesus como o sacrifício perfeito de Deus, o sacrifício supremo de Deus, mostrando o que eu estou dizendo para vocês, esse contraste que ele vai fazendo de não haver mais a necessidade como havia no passado. Então ele faz os seus leitores olhar para trás, a necessidade de oferecer um sacrifício. Ele vai dizer, o sacerdote, ele uma vez por ano entra no Santo dos Santos para oferecer sacrifício, e ele diz assim, olha, ele oferece sacrifício por aqueles que confessaram seus pecados, mas ele oferece também sacrifício por ele, porque o sacerdote é também pecador. E ele diz então, o autor aos Hebreus, Jesus Cristo, e ele mais de uma vez vai dizer, Jesus, o autor e consumador de nossa salvação, uma vez por toda, ele realizou este sacrifício. Ele se entregou, ele foi morto, ele foi crucificado, ele foi sepultado,
ele foi ressuscitado, e a expressão ele foi levantado por Deus Pai da sepultura, ele está vivo, ele está à destra do Pai. Essas são terminologias usadas pelo autor para mostrar, então, a perfeição de Jesus Cristo. E o grande desafio para os seus leitores primários, ou seja, para os primeiros leitores, era justamente isto: receber da parte do autor, ou seja, do escritor dos Hebreus, receber também exortações. A palavra exortação para nós, em pleno século XXI, ela parece um pouco destoar de nossas necessidades. Por quê? Nós almejamos ter palavras de autoestima, palavras que levante o nosso astral. Mas quando é usado a expressão, a palavra de exortação, o autor aos Hebreus, ele é um tremendo pastor. É alguém que sabe que está lidando com vidas, lidando com pessoas. Sabe que na nossa caminhada, e aí vem uma tradução para a expressão perseverança, eu diria que é uma longa caminhada numa mesma direção. Perseverança. Ele sabe, o autor sabe que nós temos obstáculos, nós temos dificuldades, nós temos os embates da vida. O autor sabe. E ele os exorta não somente para censurar eles de alguns esmorecimentos que podem ter, que estavam tendo, de alguns desânimos que eles estavam tendo, visto que, uma vez que eles estão seguindo a Cristo, eles estão sofrendo por isto. Eles estão sofrendo, e entenda, irmãos, eles estão sofrendo pelo fato de serem cristãos e estão sofrendo por causa dos seus compatriotas. Para vocês entenderem, o livro é aos Hebreus. Então, os próprios judeus, que não haviam deixado as práticas do judaísmo, os próprios judeus estavam sendo perseguidores dos judeus que haviam deixado as práticas judaicas para seguirem a Cristo. Então, o autor aos Hebreus, ele é, assim, um grande pastor. Ele zela, ele cuida, ele exorta, e esta exortação é para o bem de seus ouvintes. É para o encorajamento dos seus ouvintes. Então, você deve já ter olhado o texto, Hebreus capítulo 12, o verso 1 ao verso 3, ele diz assim: portanto, e eis é o segredo do texto, esta partícula aí, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Observem, ele abre esta sentença usando esta partícula, portanto, o que significa que ele vem tratando de algum assunto que era importante e, como posso dizer, como se ele estivesse lançando uma base, apresentando razões para que
uma vez os seus leitores, observando essas razões, observando essa base, pudessem então seguir. Nos faz olhar então, ainda que breve, olhar o que ele vem tratando. Esse bloco, irmãos, do autor que ele vem tratando, ele tem início no capítulo 10, a partir do verso 19. Volto a dizer, o autor aos Hebreus, ele é um pastor. Não sabemos o seu nome. Existe uma série de especulação. Existem aqueles que creem piamente que tenha sido o apóstolo Paulo. Porém, algumas características destoam de todas as características das demais cartas do apóstolo Paulo. Fato é que, mesmo não sabendo o autor do livro aos Hebreus, sabemos que, em última análise, Deus é o próprio autor, porque sabemos que nenhum homem escreveu nenhuma palavra que não tenha sido inspirada, guiada pelo Senhor. Sabemos que o Senhor preservou a particularidade de cada um escritor. Cada escritor tinha sua particularidade. Talvez você pergunte assim, como assim? Você tem Lucas, que escreveu 1/4 do Novo Testamento. Ele era doutor. Mas Lucas, ele inicia o seu evangelho dizendo que ele sabia que outros já haviam escrito sobre aquela temática. Porém, ele, Lucas, decidiu fazer uma pesquisa. É como se ele dissesse, olha, eu fui fazer um trabalho de campo. Eu fui pesquisar. E ele, Lucas, escreve o Evangelho de Lucas e escreve o livro de Atos. 1/4 do Novo Testamento. Deus preservou a característica de Lucas, o conhecimento que ele já possuía. Deus preservou a característica do apóstolo Paulo, um homem, como ele mesmo diz, criado aos pés de Gamaliel, dotado de um conhecimento fabuloso, dotado de uma inteligência diferenciada, o grande teólogo do Novo Testamento. Deus preservou a sua capacidade de ser este grande homem, de encarar grandes embates filosóficos. Sabemos que Paulo esteve em Atenas e ele encarou os discursos que aconteciam ali. E nesses discursos que aconteceu ali, Paulo mostrou que ele conhecia da filosofia. Ele cita os filósofos da época, Atos 17, ele faz isto. Mas uma vez é usado na filosofia chamado ad hominem, ele coloca-se do lado dessas pessoas e à medida que eles vão apresentando seus conhecimentos, Paulo vai demolindo o conhecimento deles, mostrando a grandeza do evangelho. Então, Deus preservou a particularidade de cada escritor. O autor aos Hebreus não é diferente. Apesar de não saber o seu nome, nós percebemos então que ele inicia esta carta indo direto naquilo que ele quer falar. Ele sabe que os seus leitores precisavam desta exortação. Ele sabe que os seus leitores estavam correndo risco de desanimar da fé, desistir até mesmo da fé. Ele sabe que os seus leitores poderiam estar fazendo perguntas que talvez você que está ouvindo-me a partir de agora já fez ou está fazendo em sua vida. Vale a pena seguir a Cristo? Vale a pena pagar o preço? Talvez muitos de vocês, o fato de darem testemunho de que são cristãos, sofrem censuras, sofrem críticas, sofrem zombarias. Talvez muitos de vocês até mesmo são tidos como pessoas teleguiadas, ou seja, não pensam. O fato de serem chamados cristãos são pessoas que são deixadas levar por outras pessoas, que não têm pensamento, que não sabem
não conhecem a história, porque se conhecessem, não estariam crendo, ou estariam defendendo, ou abraçando a fé em Cristo Jesus? Talvez você já até mesmo teve alguma perda na sua vida, perda talvez até mesmo de amizades, porque uma vez que você professou a fé em Cristo Jesus, alguns amigos então decidiram não mais caminhar com você, porque acha que isso não condiz com uma amizade possível. Talvez muitos até mesmo, e não são poucos, que apresentam algumas caricaturas do que vem a ser cristãos. Imagina um cristão como pessoas beatas, pessoas que, apesar de ser saudável, o autor aos Hebreus vai dizer que não devem deixar a comunhão, a congregação, como é costume de alguns, o autor dos Hebreus vai dizer isto, mas muitos fazem uma caricatura do cristão somente nesse momento aqui do culto, como se o cristão não fosse um cidadão, ou não fosse cidadãos que também coopera para a sociedade, que trabalha, que estuda. Esquecem-se que as grandes universidades que o mundo conhece hoje são universidades até mesmo que foram fundadas por cristãos. E por causa da fé cristã. Por causa da clareza de saber que o irmão agora há pouco orou falando sobre as digitais do Criador. Esquecem de que nós entendemos que temos um Deus que criou todas as coisas, mas nós não cremos, assim como Nietzsche, não podendo demolir a crença de um Deus. Ele crer na existência de Deus, mas crê que este Deus morreu. Ou crê que este Deus criou todas as coisas, e desculpe a expressão um pouco barata, mas deu linha na pipa e caiu na água. Abandonou. Que cada um agora lute por si. E aí vem o ditado popular, né? Cada um por si. E Deus por todos. Muitos, então, nessa caricatura de criar do cristão este pensamento de que cristão são essas coisas. Mas o cristão é um homem, uma mulher que a sua fé, ela também, a fé, ela tem cognição, ela tem conhecimento. É fé, mas ela não é cega. Ela é fé, mas ela também tem razão de ser, faz sentido de ser. Por isso, o autor aos Hebreus, eu disse que ele começa este bloco no capítulo 10, a partir do verso 19, ele está encorajando aqueles irmãos a viverem na presença de Deus. Ele começa, capítulo 10, o verso 19, dizendo: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Volto a dizer, ele está contrastando com aqueles irmãos que não há mais a necessidade de um mediador, o sacerdote. Ele vai contrastar que até mesmo Moisés, que outrora tinha sido o mediador do povo, Moisés era a sombra daquele que haveria de vir, Jesus. Ele então segue, só para dar algumas pinceladas do que estou dizendo a vocês, capítulo 10, o verso 19, outra vez: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é o quê? É fiel.
Então, a palavra deste homem aos seus leitores, a partir deste instante, é uma palavra de encorajamento, é uma palavra de perseverança, é uma palavra para persistência. E aí, irmãos, ele chega no capítulo 11, no clássico capítulo que nós conhecemos como o capítulo dos heróis da fé. Não é possível ler todo ele, comentar todo ele. Mas depois de ele, na sua introdução do capítulo 11, apresentar uma definição da fé, ele vai dizer, capítulo 11, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom o quê? Bom testemunho. Lembra o que eu disse para vocês? A expressão, portanto, ele está mostrando algo como base. Então, depois de ele apresentar todo o argumento, ele diz, olha, portanto, e ele vai apresentar alguns nomes do passado que pela fé, ele vai dizer, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem. E aí ele vai prosseguir apresentando-nos uma galeria de homens e de mulheres que ele vai nos dizer assim, inicia o capítulo 11, o verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Observe, não foi pelo mérito de Abel. Ele, o autor, tente captar isto, ele, o autor, vai nos mostrar o que podemos chamar de diversas facetas da fé. A fé que trabalha, a fé que adora, a fé que confia na promessa. Ele vai nos mostrar, através dos nomes que ele vai citando, ele vai nos mostrando o que podemos chamar de as facetas da fé. Mas a fé, não pelo o que eles eram, o que eles foram, não pela capacidade deles, mas aquilo que nós vamos ouvir, a fé que foi outorgada, foi imputada a Abraão. E observe, então, mais alguns nomes. Capítulo 11, o verso 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador do que o buscam. E ele segue, dizendo, pela fé Noé, aquele que sofre críticas, zombarias, até o dia de hoje. Eu tenho um amigo que pregou na escola de engenharia e ele tomou a construção da arca para provar como Deus Criador, o Deus que planejou a arca, o Deus que disse em detalhes para Noé como deveria ser a arca, como ela foi construída de uma forma arquitetônica correta, a nível de engenharia moderna correta, e que a arca realmente foi sustentada, não afundou, foi mais bem sucedida do que as comemorações dos 500 anos da caravela que foi construída aqui no Brasil, que não conseguiu flutuar. Foi mais bem construída do que o próprio Titanic, onde fora dito que nem Deus afundaria. Talvez a nossa modernidade, a nossa mente acelerada com a tecnologia presente, não nos faz olhar para o passado
E o autor aos Hebreus vai nos dizer, é o mesmo Deus de ontem, é o de hoje e será para sempre. É este Noé que não havia qualquer previsão de chuva, este Noé que não havia nenhum conhecimento de uma embarcação como a que Deus mandou construir, mas o autor vai dizer, pela fé Noé é divinamente instruído, observem isso, divinamente instruído, acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem o quê? Da justiça que vem da fé, ou da justiça segundo a fé. O autor aos Hebreus, então, volta à mente dos seus leitores, ele faz com seus leitores o que Deus está fazendo comigo e com você aqui esta manhã. Nos fazendo olhar para o que ele vai nos dizer, irmãos. Vamos ao capítulo 12, o verso 1. Também nós. Essa expressão também nós nos faz nos trazer uma grande reflexão. Também nós para os leitores primário, também nós em pleno século XXI. É por isso que o autor aos Hebreus, é ele que nos diz que a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é viva e o quê? Ela é viva e eficaz. Também nós. Nós quem, irmãos? Nós, todos aqueles que creem em Cristo. Nós quem, irmãos? Nós, todos aqueles, conforme o autor vem dizendo, todos aqueles que confiam no sacrifício perfeito de Jesus. Também nós. Ou seja, ele arremete a mente dos seus leitores ao passado para mostrar a realidade do momento. E ele diz, olha, também nós, visto que temos rodear-nos tão grande nuvem, uma metáfora que ele está usando aqui, para dizer, olha, esta galeria da fé, e ele mesmo, o autor aos Hebreus, vai dizer, olha, eu não apresentei todos, eu apresentei alguns, para que vocês, olhando a fé que eles possuíram, vocês também, observando isto, observem que vocês estão, então, rodeados. Qual é a imagem aqui, irmãos, nesta metáfora, quando ele está dizendo? Visto que também, capítulo 12, o verso 1. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. A imagem é, não que estes homens que já morreram, esses homens do passado, nós precisamos lembrá-los deles somente como mortos. Ele está nos dizendo assim, olha, nós, também nós, temos como se um estádio lotado de homens e mulheres que já percorreram este caminho, que já caminharam, já cumpriram esta jornada. Nós estamos rodeados por eles. Eles são o nosso encorajamento. Eles não estão ali somente nos aplaudindo. Eles estão ali nos dizendo, sigam, vá, prossigam, perseverem, persistam. Eles estão nos dizendo, nós também já passamos por isso. Nós também tivemos os nossos bens, muitas vezes, os espólios de nossos bens. Nós perdemos as nossas vidas. Como diz o autor aos Hebreus, muitas mulheres receberam os corpos de seus maridos pela ressurreição. Muitos tiveram os seus corpos cerrados. Mas eles estão ali dizendo para mim e para você, independente do que você está sofrendo, independente dos embates, independente dos obstáculos que você tem na vida, persistam, porque nós persistimos. Nós chegamos. Nós somos as testemunhas de vocês. O estádio está lotado. Meus irmãos, se fôssemos seguir nesta comparação de uma maratona, qual corredor não se sente encorajado em correr diante de alguém que já passou por aquela maratona?
alguém que já foi vencedor daquela maratona. Talvez assim, para nossa mente assimilar um pouco melhor, tirando a imagem da maratona, imagine o rapaz que torna-se um jogador de futebol, Maracanã lotado, e ele sabe que os seus familiares e os seus amigos estarão ali presentes. E ele sabe que o Rivelino vai estar ali presente. Eu disse Rivelino para não dar chance para os flamenguistas pensar no Zico. E então ele joga por aquilo que ele sabe fazer, mas ele joga porque ele sabe que o pai, a mãe, o irmão, o amigo está no estádio. E ele sabe que alguém que já jogou muito, como o Zico jogou, como o Adílio jogou, como o Rivelino jogou, não dá mais para falar do Washington, do Assis, mas dá para falar do Romerito, não? Sabe que está ali no estádio, vibrando e torcendo por ele. Parece que as suas forças são redobradas, não é verdade? Talvez você não tenha sido, talvez alguns de vocês tenha sido um grande atleta em alguma modalidade esportiva, mas nós, quando éramos menores, mesmo sendo ruinzinho de bola, sabíamos que ia jogar, que tinha lá 2, 3 pessoas gritando o seu nome, parece que a gente toma mais coragem, mais força. Não é verdade? O que o autor aos Hebreus está dizendo para mim e para você, olhem, portanto, também nós, que temos uma nuvem de testemunhas, de homens e mulheres que já passaram, que já venceram esta caminhada. Ele diz então, a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso. Olha a imagem do maratonista. Ele está dizendo, olha, o maratonista, ele corre com a roupa apropriada. Ele corre somente com aquilo que ele pode estar ali para correr. O que é isso, irmãos? Eu e você, a gente sempre vê os maratonistas de pontas, quando eles chegam antes da corrida, muitas vezes eles estão de casacos, não é verdade? Outros chegam com mochilas, não é verdade? Chegam lá com sua vestimenta, mas no momento da corrida, no momento da partida da corrida, ele só vai com a roupa que é necessária. E hoje, com a tecnologia, para dizer qual é o tênis ideal, não é verdade? Qual o short ideal, a camiseta ideal, a aderência para o suor. O que o autor está dizendo é, olha, precisamos deixar tudo aquilo que nos embaraça. Meus irmãos, existem coisas que, apesar de serem lícitas, e é isto que o autor está dizendo, apesar de serem lícitas, boas em si, mas muitas vezes elas podem ser um embaraço. Muitas vezes ela pode ser um tropeço. Não me é permitido ler e citar aqui, mas eu recomendo vocês a lerem o livro Peregrino. John Bunyan, ele cria algumas imagens, ele cria uma imagem que ele chama de a Feira da Vaidade. E na Feira da Vaidade ele diz, olha, por esta Feira da Vaidade todos haverão, todos precisam passar. E neste momento, John Bunyan ele está com o personagem do cristão e do fiel. Eles reencontraram o evangelista. E o evangelista reforça para eles, olha, vocês terão que passar pela Feira da Vaidade. A Feira da Vaidade oferecerá coisas para vocês que são coisas aparentemente justas, boas em si, mas que poderá ser um embaraço, um tropeço para a jornada de vocês. Meus irmãos, como isso pode aplicar a mim, a você? Às vezes, na nossa jornada, na nossa caminhada cristã, em detrimento de a busca de uma vida melhor, é possível que
nós abandonemos a Jesus Cristo. Na ânsia de oferecer um pouco mais de conforto, um pouco mais de uma outra viagem, nós podemos tirar Cristo do centro de nossa vida. Isso não quer dizer que o trabalho é ruim, é coisa lícita. Mas o trabalho pode tornar-se um ídolo. Isso não quer dizer, estou citando alguns exemplos, que uma viagem em si é coisa ruim. Eu gosto de viajar. Sempre que posso, eu gosto de viajar. Agora há pouco estavam falando da necessidade de fazer viagem. Mas ela não pode tornar-se o centro de nossa vida. Alguns dos que estão aqui podem fazer viagens, longas viagens, boas viagens. Outros que estão aqui podem dizer assim, olha, eu mal consigo andar aqui pelo Rio de Janeiro. Eu quero dizer que coisas boas e lícitas, citando alguns exemplos, coisas boas e lícitas, elas podem ser, sim, tropeços para tirar Jesus do centro. E é isso que o autor está dizendo para os seus leitores. Por que falo isso, irmãos? Porque ele diz assim, se você observar, desembaraçando-nos de todo o peso. E agora ele acrescenta, e do quê? E do pecado. Observe que o autor, ele dá uma ênfase sobre o pecado. Ele está dizendo para os seus leitores, o pecado nunca desiste de você. Ele está dizendo para mim e para você também, em pleno século XXI, nesta manhã. Ele está dizendo aos seus leitores da pecaminosidade do pecado, a gravidade do pecado. Uma palavra que não é politicamente correta para o tempo presente. Uma palavra que nós tentamos substituir como coisas da vida. Não é verdade? Coisas da vida. Acontece com qualquer um. Nós substituímos. O quanto a palavra de Deus, e o autor aqui está escrevendo, se você perceber, ele fala sobre o peso, desembaraçando de todo o peso, são coisas lícitas, boas, justas, porém, é possível que tais coisas possam atrapalhar-nos, porém ele destaca. Diz ele que de todo o peso e do pecado que tenazmente, ou seja, que está sempre perto a nos perseguir. Eu diria, qual o homem mais experiente que me ouve aqui esta manhã poderia dizer que isto é um exagero? Qual a mulher que me ouve esta manhã pode dizer, é um exagero da palavra, é um exagero do pregador falar sobre o pecado? Você ousaria, como diz o salmista, o Senhor conhece o meu assentar, o Senhor conhece o meu levantar. A palavra ainda não saiu da minha boca, o Senhor já conhece. Senhor, tu me sondas. Você ousaria diante do Deus soberano, eterno, dizer, olha, eu não sou pecador. Eu não peco. Eu não peco. O autor aos Hebreus está dizendo, olha, vocês precisam zelar, vocês precisam cuidar. Saibam que o pecado, ele não desiste de vocês. Como gosto de falar com vocês, olho no olho. Quantas pessoas eu e você sabem que mesmo sabendo da seriedade e da gravidade do pecado, quantas pessoas eu e você conhecem que já foi, que já caiu, em coisas tão corriqueiras, que a gente diz assim, todo mundo sabe, todo mundo conhece. Todo mundo sabe que isso pode acontecer. É verdade ou não é? Quantas famílias eu e você sabem que já foram destruídas por causa de uma traição? Mesmo sabendo que é errado a traição. Quantas famílias? Quantos de vocês que estão me ouvindo aqui
Passa um filme na sua cabeça. Quantos de vocês são sabedores que um homem ou mulher prometeu amar para sempre um ao outro? Mas na primeira dificuldade apresentada, desculpe a franqueza, na primeira modelo que apareceu mais interessante do que a sua mulher, você já se foi, já se seduziu, já se entregou. O que a gente ouve é: a vida é assim mesmo, nós estamos em pleno século XXI. Talvez você diga assim: o senhor está esquecendo de falar que a gente está no Rio de Janeiro, aqui na Zona Sul, a região da modernidade. Assim como Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, o pecado do passado é o mesmo também de hoje. O autor, então, vai dizer: desembaraçando-nos de todo do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos. E eis aí a maratona. Corramos. Este é o grande desafio. Correr, porém, eu e você sabe que um maratonista, e eu aprendi que ele é um fundista, tá? Então ele não é um velocista, aquele que corre 100 metros, mas o maratonista é quem corre 42 quilômetros e 195 metros, é a maratona moderna. Então é uma pessoa que corre, mas corre numa cadência. Ele tem um equilíbrio na sua corrida, e é isto que o autor está dizendo. Corramos com perseverança, com uma cadência, com persistência. E deixa eu lembrar a você, aquele que está na vida cristã um pouco mais de tempo, talvez você já viu muita gente que iniciou a vida cristã como um velocista. Da noite para o dia, ele é tudo, ele faz tudo, ele quer ser tudo, parece que mudou da noite para o dia. Mas alguém precisa dizer: calma, a vida cristã ela é longa, ela é uma maratona. Haverão obstáculos, haverá provações. E quantos, na mesma velocidade que inicia, é a mesma velocidade que sai, que para. E o autor aos Hebreus está dizendo: olha, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ouçam, irmãos, existe uma carreira que não é minha. Existe uma carreira para o cristão que não é sua, ela está proposta. Ela está planejada. Está na sua Bíblia, está na minha Bíblia, não é invencionice. Corramos a carreira que está desenhada para mim e para você. E o autor vai dizer, olha, olhando firmemente para o autor, o que ele está dizendo? Porque o autor de nossa fé, ele também correu uma carreira que estava proposta a ele, Jesus Cristo. E eu e você sabe que a carreira que Jesus Cristo correu, vou usar essa imagem que o autor está dizendo, a maratona que Jesus Cristo correu, ele foi injuriado, ele foi injustiçado, ele foi criticado. Não é verdade? Ele mesmo, Jesus Cristo, falando em Lucas, parece que Jesus Cristo não sabia o que era ganhar homens e mulheres para si, porque ele diz, olha, aquele que quiser seguir, calcule primeiro o quê? Calcule primeiro o preço de seguir-me. Porque Jesus Cristo, como diz o profeta, ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é sofrer. É por isso que o autor vai nos dizer a carreira que nos está proposta. E o maratonista, ele sabe que ele precisa ter foco. É isto ou não é, irmãos? Precisa ter foco. A bem da verdade, aplicando a nossa vida, tudo que nós precisamos e devemos fazer na vida, nós precisamos ter o quê? Foco. Foco. Que às vezes, quando você tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo, acaba fazendo o quê? Nada. Nada. E é isso que o autor está, e você vai percebendo que ele está trazendo os seus leitores, como está nos trazendo esta manhã, para este centro. Ele vai dizer, olhe, a maratona, a perseverança é olho fixo em Jesus. Olhe a carreira que ele correu.
olhe a caminhada de Jesus Cristo, olhe por onde ele passou. Por isso o autor vai nos dizer, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. É fantástico isso aqui, irmãos. O autor, quando nos fala de Jesus como autor, a expressão autor é a mesma palavra que nós conhecemos como precursor ou pioneiro. Significa que aquele que foi à frente. O autor diz, olha, olhemos para a galeria de heróis, para esta nuvem de testemunha. Olhemos, mas olhemos para o principal exemplo que é Jesus Cristo, o pioneiro, aquele que percorreu toda esta jornada, toda esta caminhada. É isto que ele está nos dizendo. Por isso ele diz, olha, perseverem. Por isso ele vai nos dizer que Jesus Cristo, ele é o autor e o consumador, ou seja, o perfeito. O perfeito. É aquele não somente que iniciou a nossa fé, ou deu autoria à nossa fé, mas é aquele também que corre junto conosco, caminha junto conosco. E nós presenciamos isso no texto, e a gente vai caminhar para o final pensando exatamente isto. O autor está dizendo, olha, nós temos o foco para alcançar Jesus, mas nós precisamos também saber que este mesmo Jesus que nós almejamos alcançar, ele caminha conosco. Ele está conosco. Ele vai conosco. Por isso que o autor, olhando o texto, meus irmãos, ele vai dizer, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta. Observem isto, meus irmãos, a alegria que estava proposta, a carreira que estava proposta, que está proposta a nós, a alegria que está proposta a Jesus. Que alegria esta! Jesus veio a este mundo com um propósito firme, meus irmãos. Ele deixou a sua glória, eu uso essa expressão, a transação entre o Pai e o Filho, ele deixa o seu trono de glória, ele vem a este mundo com a finalidade de padecer, com a finalidade de morrer. É só eu e você lembrarmos de uma porção das Escrituras. O profeta Isaías diz, olha, ele verá o fruto do seu penoso trabalho, o meu servo, mas ele ficará o quê? Satisfeito. O autor está dizendo, olha, a proposta de tudo que Jesus Cristo passou em troca da alegria. Que alegria é esta? A alegria de ver um povo redimido, a alegria de derramar o sangue precioso para salvar homens e mulheres, a alegria de ver uma assembleia de santos, a expressão dos hebreus, reunidas, a alegria de dizer a homens e mulheres, o sangue de Cristo é suficiente para reconciliar homens e mulheres com Deus. Esta é a alegria que estava proposta a Cristo Jesus. Por isso o autor vai nos dizer, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Você observe agora então a centralidade de Cristo, a centralidade da cruz. O exemplo maior, então ele diz, olha, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Essa não é uma palavra que eu uso, que você usa a todo momento. Esta é uma expressão para dizer, não fazendo caso da desonra pública que Jesus sofreu. A zombaria que ele sofreu. As críticas que ele sofreu. Os nomes, o tratamento que foi dispensado a Jesus, chegou a ser chamado Beelzebu. Vocês lembram disso? Então o autor vai dizendo, suportou a cruz não fazendo caso da ignomínia e está assentado à destra do trono de Deus. Esta era a alegria de Jesus Cristo. Pagar por aquilo que nenhum homem pôde e pode pagar. E observe, irmãos, então, como ele segue o autor, e eu seguindo para os instantes finais, verso 3. Ele diz assim, considerai. Ele está dizendo aos seus leitores, como está dizendo a mim e a você. Considerem. Ou seja,
façam uma comparação. Analisem, comparem o que Jesus fez. Vocês estão como que esmorecendo, desanimando, desmaiando diante dessas realidades da vida. Nós não vivemos, irmãos, na cidade de Utópolis, ou seja, utopia. Eu e você, nós vivemos neste mundo. Eu e você sabemos o que é sorrir, mas sabemos o que é chorar. Não é verdade? Sabemos. O autor diz assim: considerai, pois, atentamente, ou seja, meticulosamente, considere com detalhe aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Considerem isso. Faça uma comparação. E ele diz então: para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Talvez alguns de vocês aqui já correu uma maratona, ou meia maratona, e sabe que um corredor de maratona, ele tem a sua glória, o fato de cruzar a linha final. Mas vocês lembram, se eu estou enganado, em 1984, uma corredora, creio que uma suíça, que ela chega ao final da maratona, ela chega torta, toda já com cãibra, cheia de sofrimento com o seu corpo, mas ela chega em 37º lugar na corrida. Os 200 últimos metros ela corre praticamente caída e os médicos já do lado apoiando, mas ela foi até cruzar a linha de chegada. Lembram do brasileiro que estava 40 segundos à frente de todos na maratona? Lembram? Aquela imagem que ele entra no estádio fazendo aquele aviãozinho? Ele ainda chegou em 3º lugar. Aquele padre irlandês que o abraça e atrapalha a corrida dele. Vocês lembram? Ele entrou no estádio, ele foi mais aplaudido do que chegou em 1º lugar. Vocês lembram disso? Perseverança. Mas houveram obstáculos. A maratona ela é desgastante. Poderia usar diversas imagens aqui. Você precisa se preparar, precisa se hidratar, precisa saber a temperatura, precisa saber de riqueza de detalhes. O autor aos Hebreus está dizendo: persevere, porque aquele que está nos aguardando lá no final vale a pena. Vale a pena. Eu quero dizer a cada um de vocês, olhando para cada um de vocês, nós não estamos num mundo de utopia. Nós vivemos, assim como aqueles irmãos no passado, problemas econômicos, problemas políticos, problemas de violência. Nós vivemos os mais diversos problemas, assim como aqueles irmãos também viveram no passado. Assim como eles viveram no passado. Se você ler, então, a partir do capítulo 10, a partir do verso 19 até o capítulo 12, você perceberá isso. Você vai perceber o que um autor chamou de que mais adiante ele vai fazer um contraste entre a montanha da lei, o Sinai, e a montanha da graça, Sião. Ele diz: olha, nós estamos prestes a chegar à cidade de Deus, a Sião celestial. Como diz o autor aos Hebreus, resta um descanso para o povo de Deus. A você, então, que já tem muita experiência na caminhada, já viu muitos obstáculos, o autor diz: perseverem. A você talvez que esteja dando os passos iniciais, mas já nos passos iniciais já viu muitos obstáculos. E deixa eu acrescentar isto. E alguns obstáculos, às vezes, não fora do ambiente cristão, assim como aqueles irmãos, os hebreus, não fora do contexto da vivência cristã. Quantos obstáculos muitas vezes surgem? Volto a dizer-lhes, irmãos, ele é um pastor.
Se você ler o livro de Hebreus, ele vai falar do amor fraternal. Ele vai dizer, olha, considere uns aos outros, admoeste uns aos outros. Porque ele sabia que não era só de fora a pressão, ele sabia que também que de dentro havia pressão, internamente. E talvez para muitos eis é uma das grandes decepções com a igreja, porque espera ver no ambiente cristão a perfeição e descobre, na medida que vai vivendo, que é a imperfeição. Sabe por quê, meus irmãos? Aqui nós somos um mendigo ensinando a outro mendigo aonde encontrar o pão. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar,